All thy works with joy surround thee. Earth and heaven reflect thy rays. Stars and angels sing around thee. Center of unbroken praise. Field and forest, vale and mountain, flowery meadow, flashing sea, chanting bird and flowing fountain, call us to rejoice in thee. Outro puritano, William Gurnall, que nasceu em 1617, não é? Quase 100 anos antes de Jonathan Edwards, ele disse: olha, algumas coisas, muitas coisas, todas as coisas, na verdade, nós confiamos a Deus, e apenas algumas coisas Deus confia a nós, e a principal coisa que Deus confiou a nós, diz William Gurnall, foi a verdade. Deus confiou a verdade a nós. E Deus não confiou muitas coisas a nós, então nós devemos nos revestir do temor de Deus ter nos confiado algo tão importante, fundamental. E nós vivemos em dias em que, como eu já disse aqui, Spurgeon dizia que a diferença, o verdadeiro discernimento não é saber a diferença entre o erro e o certo, mas o certo e o quase certo. Mas, na verdade, nós vivemos numa época em que as pessoas não sabem a diferença entre o erro e o certo. Aquela coisa sutil do engano, então as pessoas não conhecem mesmo. E, às vezes, muitas pessoas, depois de ouvir a verdade durante muito tempo, conseguem ouvir alguém pregando algo que não é o Evangelho e dizer, mas é bom, né? Falou algumas coisas boas. Incapaz, Deus confiou a verdade a nós. O apóstolo Paulo diz, em Gálatas 5, por exemplo, que ele jamais tiraria o escândalo da cruz. A cruz é um escândalo para a mente humana. Ele diz que ela também é um escândalo para a mente lá dos sábios gregos. Nunca tente tirar o escândalo da cruz. Nunca tente fazer a cruz ser algo relevante na mente do mundo. Quem faz isso prostituiu a verdade, negociou a única coisa que Deus nos confiou, a verdade de Deus. E há muitas maneiras de fazer isso. Eu quero falar só sobre uma hoje, sabe? Cristo vem em primeiro lugar para nos matar e então nos fazer de novo. A cruz é uma coisa radical, há uma radicalidade na cruz. O propósito é nos matar, então nos criar de novo. É por isso que essa radicalidade da cruz não tem como ser aparada às suas arestas para o mundo entender o Evangelho como algo que o coração e a mente natural possa sentir algum desejo agradável a respeito. Mateus 10:39 diz: quem quiser achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achará a vida. Nós achamos a vida perdendo a vida. Essa é a radicalidade da cruz. Em Colossenses 3:3, Paulo diz: porque já estás mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Jesus sempre deixou claro aos seus discípulos que eles também iriam suportar a cruz, que a cruz não era algo que só ele suportaria, sabe? O que Jesus ensinou é que ele vai à frente, ele é aquele que vai à nossa frente. O autor de Hebreus diz: saiamos, pois, a ele, fora do arraial, do nosso mundo, da nossa cultura, levando o seu vitupério. Ele vai à frente, mas os seus discípulos vão seguir o seu mestre em direção ao Calvário. Essa é a radicalidade da cruz, ela nos mata. Agora, os filhos de Deus, nós suportamos a cruz não para perdão dos nossos pecados,
Isso foi o que Jesus fez por nós. Mas pelo testemunho da verdade, pela aplicação da verdade em nossas vidas, nós nos negamos e tomamos a cruz, nós morremos na cruz, e por causa do testemunho da verdade, nós vamos para a cruz. Como William Gurnall disse, Deus confiou a nós praticamente nada, mas nos confiou a verdade. E nós, então, vamos em direção à morte, por causa da verdade, no mundo consagrado à mentira. Um mundo consagrado à mentira, um mundo que ama a mentira e o engano. Paulo diz que esse mundo é governado, que esse mundo é dirigido pelas concupiscências da mentira, pelas concupiscências do engano, pelos desejos, as cobiças da mentira. Esse mundo é consagrado à mentira. A verdade da cruz é um escândalo. Então Deus nos envia para o mundo, não para tentar tornar a cruz não escandalosa, ou relevante aos olhos do mundo, não é, do homem natural. Nós vivemos numa época do evangelho sem cruz. Não há radicalidade da cruz, não há cruz nenhuma. Nós tiramos a cruz. Mas nós fomos enviados ao mundo como ovelhas aos lobos. Você já pensou alguém conversar com uma ovelha e falar, está vendo aquela manada de lobos? Estou te enviando lá para conversar com eles. Imagina as estratégias que a ovelha vai pensar. Você morto. Como eu, uma ovelha, posso convencer o lobo com aquela natureza, não é? De lobo que eles têm. Jesus diz em Mateus 10, 16, 18: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e mansos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios, por causa da verdade. Vocês vão lá, vocês vão sofrer por causa de mim, para dar um testemunho daquilo que eu sou, da verdade, do meu coração, do quem meu Pai é. Eu envio vocês dessa forma, ovelhas no meio de lobos. Ele está dizendo, a perseguição virá por causa da verdade, sabe, vocês estão indo em direção à morte, vocês morreram na cruz, para poder agora morrer diariamente, para serem aquilo que vocês devem ser, aquilo que foi confiado a vocês, a verdade de Deus. E ele diz mais, em Mateus 10, 21 e 22, até mesmo as pessoas mais próximas, como os familiares, irão entregar vocês às autoridades, e o irmão entregará outro irmão à morte, e o pai ao filho, e os filhos se levantarão contra os pais, e os matarão, e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Por quê? Não é? Não pense que porque é família, pai, mãe, filho, isso, o escândalo da cruz será diferente, será a mesma coisa. Por quê? Por causa de tudo aquilo que eu disse a vocês em secreto. Eu revelei a vocês a verdade, eu dou a vocês o Espírito da verdade, que conduzirá a vocês em toda a verdade, por causa da identidade de vocês, por causa da verdade do Evangelho, que vocês vão ter que ousadamente proclamar ao mundo, não mudá-la, não alterá-la, mas proclamá-la. Aquilo que eu revelei a vocês em secreto, eu quero que vocês manifestem publicamente, diante das pessoas. Então Mateus 10, 26 a 28, ele diz, portanto, não os temais, porque nada há encoberto, que não haja
de ser revelado, nem oculto, que não há de se saber. Aquilo que eu vos digo nas trevas, dizei-o à luz. Ou seja, toda a verdade que é revelada a vocês no secreto. Vá ao mundo e diga à luz o que foi revelado em secreto, o que vocês escutaram. Pregai sobre os telhados. O que vocês escutaram aqui, o que vocês escutam, na verdade, suba aos telhados, no lugar mais claro e óbvio, e proclame a verdade ao mundo, e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Cristo disse que os discípulos devem temer a Deus, e se eles temerem a Deus, como Deus confiou a eles a verdade, eles não vão temer o mundo. Eles vão proclamar a radicalidade da cruz. Então, Mateus 10, 35 e 36, ele diz: porque eu vim pôr em dissensão homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Essa é a verdade. Ele está falando que mesmo nas relações mais próximas, o testemunho da verdade, a radicalidade da cruz não pode ser apairada. As pontas aguçadas, que causam escândalo na mente natural, não podem ser cortadas para que as pessoas se sintam à vontade com a cruz, com a mensagem do Evangelho, com a verdade. Então ele está dizendo para eles: então vai chegar a hora que cada um de vocês vai ter que tomar a cruz, como está em Mateus 10, 38. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Se vocês acham que ser testemunha da verdade, diante de um mundo hostil, de ir como ovelha no meio de lobos, é demais para vocês, vocês não são dignos de mim, nem do Evangelho. Essa é a essência do Evangelho. Esse Evangelho tem sido pregado. Esse Evangelho tem sido esquecido pela nossa geração. Não há cruz no Evangelho da nossa geração. Quanto mais você tenta pensar em maneiras de converter gente, menos cruz há no Evangelho. Diante da sua própria crucificação, Jesus repete em Mateus 16, 25: porque aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. E quem perder a vida por amor a mim, achá-la-á. Se alguém quer... você não chega no Evangelho querendo ganhar vida. Você chega no Evangelho sabendo que você vai perder a vida. Não há coisas que você mostra às pessoas: vocês querem ganhar a vida. Vocês estão querendo mais ganhar a vida segundo o mundo. Venha para o Evangelho, porque o Evangelho diz outra coisa. O Evangelho diz: você deve perder a sua vida. Pouco tempo depois da sua morte, da sua ressurreição, essa realidade invadiu a vida dos discípulos, e como dominós, um a um, foram tratados exatamente como Jesus disse que eles seriam tratados. Cada peça, um homem como Pedro, que havia negado Jesus, morreu crucificado. E essa é apenas uma variação da história de cada um deles, de formas diferentes. Cada um deles enfrentou exatamente isso, essa oposição. Então, o que significa para todos nós a afirmação de Mateus 10, 39: quem achar a sua vida, quem quiser achar a sua vida, deve perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O contexto imediato dos discípulos, na verdade, é de todos nós. Se você veio a Cristo tentando ganhar a vida, você nunca veio a Cristo, nem eu, nem ninguém. O Evangelho sem a cruz, o Evangelho proclamado hoje é uma farsa. E como eu disse, ele não é aquela diferença entre o certo e o quase certo. Ele simplesmente abandonou a cruz. É óbvio que todo mundo fala sobre a cruz, sobre Cristo crucificado. As igrejas têm cruz como símbolo. O que ele está dizendo
e que é a realidade para eles e para nós, que é aqueles que se apegam à vida como ela é, ou seja, aqueles que se apegam à vida como o mundo vê a vida, como aquilo que o mundo valoriza, como aquilo que o mundo acha ser ganhar a vida. Pergunte a alguém sem Deus o que é ganhar a vida, o que é ter uma vida boa, o que é ter uma vida satisfatória. Isso, aqueles que se apegam à vida como ela é, como o mundo a vê. Quem persegue esse tipo de vida, quem abraça, jamais desfrutou da vida eterna. É essa vida que Jesus disse: quem não perder a vida. Essa radicalidade da cruz, todas as suas realizações e títulos dessa vida breve, elas ficam pálidas e sem cor, em comparação às riquezas que os santos agora têm em Cristo. Paulo diz: nós temos toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. É o que a Bíblia diz. Esse é o Evangelho. Romanos 8, 18 e 25 diz: porque por mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque em esperança fomos salvos. Em esperança. É um homem que não tentou achar a vida aqui, perdeu a vida. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Nós podemos imaginar claramente como essas passagens falam a respeito da vida de Paulo, a respeito da vida dos cristãos hoje que estão em partes do mundo em que o Evangelho não pode ser pregado. Mas aqui no Brasil, onde nós podemos pregar o Evangelho, ele está na televisão, está no rádio, está na internet, está em todos os lugares. Nós gostamos de pensar que sofremos de alguma forma, como os mártires e como os apóstolos, que nós também compartilhamos do sofrimento de Cristo, mas o sofrimento que Cristo tinha em mente quando disse aqui, não é o sofrimento geral da vida, porque senão todos os homens estariam incluídos aqui. Todos os homens estão tomando a cruz de Cristo. Isso não é verdade. As pessoas que não têm nenhum relacionamento com Cristo estão ficando doentes, estão morrendo, estão perdendo emprego. Todos esses sofrimentos, eles na vida do Filho de Deus, é uma poderosa ferramenta para mostrarmos ao mundo aquilo que é mais valioso. E também uma ferramenta para mostrarmos ao mundo, não é? Que diferente do mundo, há coisas que sustentam as nossas vidas. Porque quando essas coisas começam a assumir, essas dores normais da vida, a tendência natural do ser humano é questionar o amor de Deus. Um mártir, ele está dizendo para o mundo: eu não duvido desse amor. Quando vocês me matam, quando eu sofro, eu sei que o amor de Deus por mim é inalterável. Isso é um testemunho tremendo. Mas dificuldades, doenças físicas, crises financeiras, não é exatamente aqui o que Cristo está descrevendo, apesar delas nos darem oportunidade de todas essas outras coisas que eu disse. Ele estava dizendo sobre nós perdermos a vida por causa da verdade. Como isso se aplica a nós, que não somos ameaçados de morte por causa do Evangelho? No mundo como o nosso, onde a cruz é apenas um símbolo associado a algumas coisas, ela está em todos os lugares, mas ela não tem mais significado. Aquelas pessoas sabiam o que a cruz queria dizer, que realmente ela era um símbolo de morte, e que aqueles que queriam ganhar a vida não iam para a cruz. Nós não temos o Império Romano atrás de nós, nos ameaçando de morte, sabe? Mas nós temos sido levados pelo demônio, pelo diabo, para o deserto, para ser tentado. A luta é a mesma,
E nós somos levados para o deserto da nossa cultura, sabe? Onde nós tentamos encontrar nossa identidade, a razão de nós existirmos, simplesmente com a tola tentativa de cristianizar o mundo, para ganharmos o abraço da cultura que nos encanta. Ou seja, não somos perseguidos como eles, chicoteados e mortos. O diabo nos tenta no deserto, como tentou a Cristo, dizendo: olha, se você se prostrar diante de mim, eu te dou todos esses reinos do mundo, contanto que você não vá para a cruz. Você tem um mundo se você não for para a cruz. É a mesma coisa proposta a Cristo. E como nós queremos ganhar o mundo, nós aceitamos a barganha, sem cruz. O evangelho sem cruz nos faz ganhar o mundo. E o evangelho da nossa geração, o evangelho é um evangelho de homens e mulheres que cobiçam ardentemente esse mundo, a aprovação do mundo, constroem sua identidade nas coisas que o mundo constrói a sua identidade. Então, não há mais cruz, não há mais verdade. Aquilo que nos foi confiado foi perdido. O nome de Jesus está em todos os lugares, como a cruz. Talvez nunca teve o nome de Jesus e a cruz em todos os lugares. É quase onipresente. Está em shows, está em camisetas, em calças jeans, em canecas, em canetas, espalhado na internet. Mas num caminho oposto ao do Calvário, não num caminho da morte, mas na insistência de querer ganhar a vida, de querer ganhar o mundo. Não está no abraço da morte para ganhar a vida, mas na tentativa de ganhar a vida e o mundo usando isso. Nós usamos o evangelho, Cristo, a cruz, para nos apegarmos aos valores do mundo, às aspirações do mundo, às necessidades que nós sentimos, ao invés de nós nos apegarmos à identidade que flui da cruz, como Paulo diz: olha, eu não me importo com as aflições do tempo presente, porque nós esperamos o que não vemos, e se nós esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Ou seja, a minha identidade não é criada naquilo que nós vemos e naquilo que a sociedade vê e busca. Ou seja, ele perdeu a sua vida para achar, como diz Mateus 10:39, quem achar a sua vida, perdê-la-á. Se você acha a sua vida no mundo, se você constrói a sua identidade na mesma esteira que a cultura à sua volta constrói, você já perdeu a vida, você não tem vida eterna, não há evangelho. É uma clara advertência quando nós fazemos a nós mesmos a pergunta: se nós de fato cremos no evangelho, nós temos que enfrentar isso. É Cristo que define a minha história. Jesus, a verdade, está definindo as minhas aspirações, ou eu que estou definindo a minha história? E Cristo é só um apêndice que vem me ajudar a ganhar a vida e ganhar o mundo, e construir a minha identidade na mesma coisa que as pessoas com a mesma idade que eu tenho estão construindo a vida delas. A palavra de Paulo é para todos nós, como está em Colossenses 3:3, porque já estás mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Agora, eu vou dar só um exemplo de como alguém pode falar muito no evangelho e ele ser completamente o oposto disso, apesar de não parecer ofensivo para a vasta multidão das pessoas assim. Em vez de nós termos a radicalidade da cruz, nós temos o evangelho da terapia. Quando nós não temos o diagnóstico certo, tudo está errado, sabe? E nós perdemos essa radicalidade da cruz e abraçamos muitos evangelhos. E eu só vou dar um exemplo. Os principais movimentos da história é criação, queda
redenção e restauração. Se você não entende qualquer um desses, todo o resto, todo o edifício vai ruir. Então, se nós temos uma visão falsa da queda humana, todo o evangelho construído a partir disso é falso. E esse evangelho terapêutico, ele é construído nessa noção falsa. Ele confunde os sintomas espirituais. Ele confunde nossos sintomas com os nossos problemas. Um casamento problemático, ansiedade, a raiva, vícios, nossas tristezas, a sociedade se desmantelando, a violência. Confundimos isso com a nossa doença, mas a nossa doença é o pecado. E porque o diagnóstico é superficial, o tratamento é completamente antagônico à radicalidade da cruz. É terapêutico. A resposta que esse evangelho dá é: por que nós estamos aqui? O que nós queremos? Qual é o nosso grande anseio? Felicidade pessoal. Nós ansiamos por ser felizes. Então, qual é a questão? O que deu errado? E é apontado então o nosso sentimento de vazio, nosso sentimento de insatisfação e infelicidade. E o pecado é reinterpretado como aquilo que impede a nossa felicidade, como o obstáculo que fica no caminho entre o que nós somos e aquilo que nós devíamos ser. E Deus tem o propósito de remendar esse buraco em nossos corações, e que a missão de Cristo é encher nossos corações com amor, para nós encontrarmos finalmente aquilo que buscamos, a nossa felicidade. Então a igreja foi transformada em um local para ajudar as pessoas a encontrar a sua felicidade pessoal. É óbvio que isso pode ser uma mensagem, entre muitos evangelhos, que agrada ao mundo. Não há radicalidade na cruz, ninguém é morto e perseguido por isso. Ele é relevante para a sociedade, para o homem individual. E mesmo muitos evangélicos que tentam levar a palavra de Deus a sério, não estão nada imunes a um evangelho falsificado, por culpa deles próprios. Esse evangelho terapêutico tem uma capacidade de infiltrar na vida até das pessoas mais atentas, se elas não vigiarem. Nós podíamos chamar, por exemplo, esse evangelho do evangelho do McLanche feliz. Meu filho adora, sabe? Sempre que o Tomás queria lanchar, ele queria o McLanche feliz. Você podia argumentar sobre o que era melhor, o que não é melhor, o que é mais saudável, mas com o McLanche feliz você acabava sempre chegando a um acordo. Não há opção, não há. É rápido. E junto com algumas coisas que agradam o sabor ao paladar, vem um brinquedo. Às vezes até eu tinha que comer McLanche feliz para vir 2 brinquedos. Então, que outro alimento ia concorrer com isso? O brinquedo captura o coração da criança. A criança fica pensando em lanchar todo dia só por causa do brinquedo. É uma coleção, sabe? E os pais não estão comprando comida para o filho, eles estão comprando uma experiência que faz seus filhos se sentirem bem e felizes. É o que eles estão comprando, felicidade para os filhos. E nós empacotamos o evangelho de uma forma que faz Deus ser uma espécie de Ronald McDonald. O que ele quer fazer? Você feliz. É tudo que Deus quer fazer. Essa é a essência do evangelho terapêutico. Nós, os homens, estão perseguindo a felicidade lá fora.
É o objetivo central da vida, nós trabalhamos em direção a esse, é o seu objetivo. Então a igreja, ela quer ser agradável e útil, relevante para os buscadores de felicidade. O mundo quer resolver os seus conflitos, o mundo quer resolver os seus problemas. Por quê? Deus não tem nada a ver com isso. O mundo quer resolver o problema do seu casamento, da sua doença, da violência, do assassinato, porque eles querem ser felizes, e essas coisas não deixam o mundo ser feliz. Se você oferece esse evangelho para eles, eles acham maravilhoso. Por quê? Porque isso tem tudo a ver com sua ânsia de felicidade. Agora, se você coloca que a questão toda é ter paz com Deus, isso passa a ser incompreensível. Por quê? Se você colocar a verdade do Evangelho, que o problema do homem é o pecado e a ira de Deus, é como Tomás, meu filho, nessa história. Ele pensaria: o que o Ronald McDonald tem contra mim? Por que ele estaria irado comigo? Esse evangelho não faz sentido. A função do Ronald McDonald é me fazer feliz. Ele não está irado comigo. Ele quer me dar brinquedos e lanches, quer me dar uma experiência. Como é que você sabe que você caiu nesse evangelho? Que você perdeu completamente? Tem gente que ouve o evangelho assim e pensa: essas coisas são boas. Elas não conseguem ver a diferença da radicalidade da cruz do evangelho terapêutico. Não consegue. Se você quer saber se você, muitas das vezes, mesmo você, está escorregando para o evangelho assim, é só você prestar, por exemplo, atenção na sua vida de oração. Quando você é mais impulsionado a ir a orar, quando você tem um desejo a ser atendido, sentimental, físico, para ser feliz, quando suas necessidades emocionais e físicas não estão boas, ou você vai mais a Deus orar pelas suas necessidades espirituais, ou você vai mais a Deus orar visando que a sua vida glorifique Deus. Essa, sabe, nos mostra que é fácil nós olharmos o evangelho, ser a radicalidade da cruz, e irmos lentamente entrando nele. Nós vamos escapando, a nossa busca própria por Deus é apenas um caminho da autorrealização. A maioria das pessoas que conversam comigo, que eu conheço, que falam de ministério, estão buscando autorrealização. Elas simplesmente escolhem o que gostam e dizem que aquilo é o seu ministério. Em todos os aspectos da vida nós podemos escapar. Não há mais cruz. Nós, mesmo que muitas das vezes não intencionalmente, olhamos para Deus como uma ferramenta para trazer felicidade, quando nós somos o centro do universo. Esse evangelho não tem cruz. Esse evangelho levará as pessoas para o inferno, porque quem achou a vida, a perdeu. Quem estava procurando a vida, acha a morte. Alguns anos atrás, um livro famoso nos Estados Unidos, depois virou filme. Aqui no Brasil saiu em 2002, o nome no Brasil foi Um Amor para Recordar. E o filme é a história de uma menina, filha de um pastor crente, apesar de o filme não ser evangélico, que se apaixona por um rapaz não crente, todo problemático, e um monte de evangélico achou o filme legal, porque falava dos evangélicos como uma coisa boa. A garota era evangélica e ela ia ajudar aquele rapaz, colocava os evangélicos e era um filme de sucesso.
E tem uma cena do filme que a menina está na varanda da casa conversando com seu pai, que era pastor, e o pai diz assim para ela: você pode não se importar com o que eu digo, mas você se preocupa com a opinião de Deus, que eu sei. E ela responde assim: eu acho que Deus quer que eu seja feliz. Pronto. Deus quer que eu seja feliz. Essa é o falso evangelho. Ela estava dizendo: eu vou namorar e me relacionar com esse rapaz não cristão, baseado em que Deus quer que eu seja feliz. Sempre que a régua que mede o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer é Deus quer que eu seja feliz, por que eu vou acabar com a minha relação, o meu casamento? Porque Deus quer que eu seja feliz. Quando a régua é essa, você não tem mais evangelho. É o evangelho do McDonald's, do McLanche feliz. Essa filme não expressava em nada o evangelho, apesar dos evangélicos gostarem, expressava esse evangelho falso. Porque se essa for a sua argumentação, ela serve para qualquer coisa. Eva podia olhar para aquela fruta e dizer o quê? O que eu acho é que Deus quer que eu seja feliz. E sinceramente, eu não estou feliz em poder pegar esse troço não. Ou eu vou comer esse troço, ou minha felicidade acabou. E na minha ideia, Deus quer que eu seja feliz. E eu vou ser feliz se eu comer. A ideia de que o propósito é me fazer feliz leva a isso. Essa é a tragédia do evangelho terapêutico, porque ele trabalha com conceitos que no final não seriam todos errados. Deus quer que você seja feliz. Deus nos criou para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O problema é que a definição de felicidade é definida pelo mundo sem Deus. Jesus disse: feliz é o homem manso de coração, felizes são os pobres de espírito. Felizes, as ideias de felicidade são opostas. Deus já tinha falado a respeito de como os filhos de Deus devem procurar namorada, mas a menina achou que a única questão era: Deus quer que eu seja feliz, e eu sinto que eu vou ser feliz com essa pessoa. Então o que Deus disse não importa mais. Deus sabe que eu não sou feliz no casamento. Deus sabe que eu não sou feliz ganhando tão pouco. Então esse é o primeiro, essa primeira evangelho que pode se tornar o que nós achamos evangelho de relevante para o mundo. O mundo quer ser feliz, e todos esses problemas tiram a felicidade do homem. E esse evangelho terapêutico então confunde os sintomas com a doença do homem infeliz. O mundo é cheio de tragédias, mas o problema do homem é o pecado do homem. Mas só que o evangelho do McLanche feliz não faz sentido dizer que o Ronald McDonald está irado. Esse evangelho é falso. Esse mesmo evangelho terapêutico, que às vezes ele toma outras palavras, como o evangelho do coração vazio. Eles dizem que o ser humano é só uma variação. Nós estamos vazios, sabe, nessa busca de felicidade, de realização, nós estamos vazios. Nossa autoimagem é pobre, nós não temos autoestima, então nós chafurdamos no sentimento de indignidade. Aí está o problema do homem, e Deus está lá para quê? Para ser um reservatório, para encher o nosso reservatório vazio, nos dando saúde emocional completa. Então a igreja vira um posto de gasolina, onde as pessoas vêm ao culto para ser reabastecido. Nessa versão desse evangelho terapêutico, ele tira fora tudo que pode levar as pessoas a duvidarem da beleza inerente do ser humano. E o pecado vira
a falta de autoestima. O pecado vira as coisas que nos entristecem e roubam a felicidade. Então há pastores que encorajam as pessoas com declarações como, sabe, dentro de você é algo grande, você é grande, Deus vai fazer você grande. O verdadeiro problema, no fundo, é que você não se sente tão grande como Deus fez você grande para receber as coisas grandes que você merece agora em Deus. E pecado é aquilo que rouba de nós essa noção. Tudo que bota a gente para baixo. É por isso que na igreja não se prega mensagens que botam as pessoas para baixo. Porque elas foram lá no posto de gasolina para se encher. Você vai botar lá para baixo? Não pode. Vamos tirar do evangelho a radicalidade da cruz. As pessoas se sentem mal. Elas se sentem. Então observe o que ocorreu aqui. Em vez de nós compreendermos que é a vida que o homem leva, que leva ele à sua baixa autoestima, se é que ele tem isso, ao seu senso de que alguma coisa está errada e ruim, a sua infelicidade, ao invés de nós compreendermos o caminho que fez o homem sentir culpa, sentir vergonha, sentir que sua vida é indigna, nós falamos que essa vergonha é que é o pecado. Nós falamos que se sentir assim é que é ruim, que esse não é o sintoma. É um caso clássico de confundir sintoma com a causa. Então a solução do evangelho assim, sem cruz, é minimizar o entendimento bíblico do pecado. O pecado contra Deus. Então nós falamos assim, vamos nos concentrar no sentido positivo, para que as pessoas gostem, se sintam motivadas, os jovens, os velhos. Não vamos ter um evangelho de julgamento. Não, as pessoas não podem, uma mensagem assim vai fazer elas se sentirem mal. Vamos trazer uma mensagem terapêutica para elas, mas a Bíblia é clara, que o ser humano se sente culpado. Por quê? O problema do ser humano não é o sentimento de que ele se sente culpado. O problema do ser humano é que ele se sente culpado porque ele é culpado. Não há nada de errado com ele se sentir culpado. A função nossa não é tirar a culpa deles, nem nossa. A função é entender, eu me sinto culpado porque eu sou culpado. Eu estou com essa dor porque eu estou com câncer. Não é convencer que a dor é o problema não é ela. A Bíblia não diz que nós temos uma visão baixa de nós mesmos, que o problema do ser humano é ter uma visão baixa de si mesmo. A Bíblia diz que o problema do ser humano é que ele tem uma visão baixa de Deus. Ele tem uma visão vil de Deus. Ele se vê grande, vê Deus pequeno. A Bíblia não diz que nossos corações são vazios e que a igreja e o culto é um poço de gasolina para encher nossos corações vazios. A Bíblia diz que o nosso problema é que nossos corações estão cheios de todo tipo de desejos pecaminosos, de todo tipo de coisas que Deus odeia, de pecados cancerígenos. O nosso problema não é vazio, o nosso problema é que nós estamos cheios de tudo aquilo que Deus odeia. O problema não é que nós temos corações vazios, o problema é que nós temos corações enganosos, e esses corações têm que morrer, para nós termos um novo coração. Isso é o evangelho. A radicalidade da cruz, você vê, é completamente diferente da terapia. Ela fala, tem que morrer. O evangelho é terapêutico. Tem a história errada. Ela acha que a queda é simplesmente aquilo que impediu o ser humano de atingir o seu maior potencial. E o pecado nos rouba esse sentido. E o seu anúncio é que a morte de Cristo mostra o nosso valor. Nós somos tão valorosos que Ele morreu para que nós possamos alcançar nosso potencial. E a igreja existe
para nos ajudar na busca da nossa felicidade pessoal, profissional, emocional. Esse evangelho terapêutico negligencia a ideia do pecado, da culpa, da rebelião, da santidade de Deus, da exigência de morte, de que o ser humano precisa de um novo coração, de que é dos seus corações que saem tudo que é mal, que tudo que é mal que há na sociedade é simplesmente o visível daquilo que enche o coração do homem. Em última análise, as pessoas acham que o evangelho terapêutico aponta que o pecado não é algo contra Deus, que desperta a ira de Deus, sua santidade, mas simplesmente uma coisa contra você, que está roubando sua felicidade. Nós redefinimos. Ou então você entende que tudo no evangelho diz respeito a você, a cuidar de você, da sua felicidade, a te ajudar a encontrar seu potencial máximo. E Cristo morreu para te ajudar. Ele deixou o céu por isso, a encontrar satisfação, uma vida livre de dor. Agora, Jesus veio nos dar satisfação, mas nos dá satisfação nele, para que nós nos satisfizéssemos nele. Então o evangelho terapêutico fala sobre salvação, sobre felicidade, para além da glória de Deus. Não é a felicidade que se encontra quando eu morro por causa da glória de Deus, como aqueles homens que caíram como dominóis, cheios de alegria. Um evangelho terapêutico que não está focado na glória de Deus não pode incluir a cruz, porque a cruz não combina com o McLanche feliz. Spurgeon conta uma história de um cara que tinha uma plantação, nós sempre está acabando, e ele cresceu uma cenoura assim, desproporcional, gigante, tão especial. Ele falou: vou dar isso para o rei. Que incrível, como pode ter nascido uma cenoura tão grande? E foi lá, procurou o rei, falou assim: poxa, rei, não me dê a plantação, precisa dessa cenoura enorme, eu quis dar para o senhor, achei que o senhor merece essa cenoura. E o rei olhou para aquele lavrador pobre e disse: olha, do lado da sua do seu sítiozinho tem umas terras grandes que me pertencem. Eu vi que você é um cara que cuida da terra com carinho. Fica, olha, toda aquela propriedade minha, agora eu vou dar a você, colocar nas suas mãos. E um dos conselheiros do rei estava lá vendo, e pensou assim: pô, o cara deu uma cenoura para o rei, ganhou um terreno enorme, uma fazenda. Ele falou assim: rei, lá no meu Aras nasceu um cavalo maravilhoso, e eu senti aqui assim, nesse instante, o desejo de dar esse cavalo para você. Aí o rei: ah, tá, muito obrigado, pode mandar pegar o cavalo. E não falou mais nada. O cara ficou meio assim, triste, meio sem saber o que estava acontecendo. E o rei falou assim: olha, você está me perturbado, mas o problema é que você não me deu cavalo nenhum. Ele me deu a cenoura, você estava querendo ganhar, ele não. Isso é completamente diferente. Se não há radicalidade da cruz, não há evangelho nenhum. O espantoso é que muitas pessoas olham para esse evangelho e dizem: não, há algumas coisas boas, a gente não consegue ver nada. Há um filme que todos nós vimos, o outro, alguns, né? Mas um filme com Jim Carrey, o Show de Truman, todo mundo viu, né? O cara nasceu e a vida dele era um programa, era uma denúncia, os reality shows, né? Era um programa, e ele começa a perceber que alguma coisa está errada, ele começa a sentir que a cidade inteira, de alguma maneira, gira em torno dele. Ele começa a perceber que tudo gira em torno dele, ele começa a sentir que está alguma coisa errada ali. E depois eu estava lendo que os psicólogos começaram a tratar, deram o nome, a ilusão do Show de Truman. Algumas pessoas
desenvolveram um problema psicológico, assim, parecido, em que todos, a família, tudo, era só atores no seu script, mas aquela pessoa era o papel, tinha o papel principal. E quando você lê sobre tudo isso, você acha engraçado, mas não há nada para nós rirmos, não é? Porque quando a maioria das pessoas na igreja estão vivendo um show do Truman, o evangelho terapêutico, se a radicalidade da cruz é isso, só que é muito pior. O show do Truman coloca você no centro do mundo, tudo ali, aquele mundo que foi criado para o Truman, tudo era criado para ele. Só que é diferente do Truman, nós não sentimos que há algo errado, não é? Nós achamos que de fato o mundo gira em torno de nós. O evangelho, a cruz, Jesus, Deus. O Truman, ele começou a ficar incomodado, ele começou a pensar, olha, tem uma coisa errada, até descobrir que realmente o mundo não podia girar em torno dele. Mas nós não, nós rearranjamos o evangelho de tal maneira que nós somos o centro do universo. O evangelho terapêutico é inerentemente centrado no ser humano. A radicalidade da cruz põe a glória em Deus e diz: se você perder a vida por amor a mim, você acha a vida. Eu sou o centro, não a sua vida. Você pode perdê-la. Você deve perdê-la por causa da verdade. A sua identidade não é criada naquilo que crê a identidade da sua cultura. O evangelho bíblico é centrado em Deus. A radicalidade bíblica nos aponta para Deus e diz: você pode morrer. Você não é o centro. O evangelho não é principalmente sobre a sua felicidade, como você sendo o centro. É uma felicidade que você vai descobrir ao morrer para você e Deus ser o centro. Essa é a radicalidade da cruz, e não há nada de evangelho terapêutico nela. É sobre Deus, a cruz fala sobre Deus. É você ver Deus como Ele é. É você ser livre do seu egocentrismo, negar a si mesmo e tomar a cruz, para beber dos poços profundos da alegria e do contentamento de conhecer Cristo. Então Paulo diz: eu perdi tudo por amor a Cristo. Não é o show do Truman, não é o show do Paulo, o mundo não gira em torno de mim, eu perdi tudo. É o oposto. Em segundo lugar, nós somos levados pela radicalidade da coisa a encontrar nossa alegria em Deus, e essa é a única forma de combater o evangelho terapêutico, encontrar satisfação em Deus, mesmo quando você anda através dos sofrimentos mais terríveis, como aqueles homens foram caindo. O evangelho terapêutico faz Cristo uma ferramenta para você obter as coisas, para você obter a felicidade, você como centro da sua própria felicidade e realização. O evangelho bíblico diz para nós, a radicalidade da cruz diz para nós: Cristo é tudo. Você deve morrer por causa dele, você deve perder a sua vida para achá-lo. Então Paulo diz: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, nossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Essa é a radicalidade da cruz. Ela não tem nada a ver com o evangelho terapêutico. Não é que o evangelho, assim, tem algumas coisas de verdade. Ele é relevante, muitas pessoas estão sendo atingidas, não está sendo pelo evangelho nem pela verdade. O escritor de Hebreus elogia os leitores dizendo assim, em Hebreus 10:34, vocês aceitaram com alegria o confisco dos vossos bens, porque vocês possuem uma riqueza melhor. Que riqueza! Isso não combina com o evangelho terapêutico, foi o oposto. Não há McLanche feliz aqui. Vocês ficaram alegres porque tiraram tudo de vocês, porque vocês têm algo melhor. Que algo melhor? Cristo. Vocês têm Cristo. Eles podem tirar seus bens e suas vidas, porque eles tinham morrido, então eles tinham achado a vida. Essa é a radicalidade da cruz.
O evangelho terapêutico, ele não tem categoria para isso. O que ele diria para pessoas que perderam tudo, que estão perdendo as suas vidas, pessoas que edificaram sua identidade, seu senso de valor naquilo que a nossa cultura edifica a sua. Ao perder tudo, eles perdem. Mas eles não, porque o seu tesouro era Deus. O evangelho terapêutico não amplia o valor de Cristo. Ele não faz Cristo ser algo grande que faz você suportar a perda e o desprezo do mundo. Em terceiro lugar, você abraça a radicalidade da cruz e vence o evangelho terapêutico. Existem outras formas que o evangelho falso tem tomado. É quando você encontra o seu valor no evangelho. O evangelho terapêutico nos leva a crer que é o nosso próprio valor, a motivação de Deus. Que a ação salvadora de Deus tinha a gente como alvo, que nós somos o Truman do show que Deus montou. E o arranjo de acordo com essa linha é que Cristo veio nos morrer por nós, porque nós somos tão valiosos, tão importantes, que nós valemos a vida do Filho de Deus. Isso não é cuspir na graça, isso é uma blasfêmia. A graça é direcionada a pessoas que não valem nada, indignas, por isso é que é graça. Você não dá algo para um diamante e diz que foi graça. Não, esse diamante vale muito, você pagou até barato. Esse ensinamento é atraente, é óbvio que o homem quer ouvir. Eu sou importante, eu valho a vida do Filho de Deus, eu sou o centro, eu sou o Truman do show que Deus montou na eternidade. Um bom exemplo disso é um evangelho, isso é puro gnosticismo de Tomé, não é? Que surgiu muitos séculos depois dos evangelhos, mas conta uma mesma história no evangelho de Tomé e no de Lucas, a parábola de Jesus falando sobre a ovelha perdida. E Lucas diz que um homem, tendo uma ovelha que ela se perde, deixa as 99 no campo aberto e vai atrás da que se perdeu até encontrá-la. E quando a encontra, põe nos ombros e volta regozijando. E quando ele chega, reúne a casa com seus vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, porque achei a ovelha que estava perdida. Eu estou acabando. Lucas 15, 4, 7. Aí o evangélico gnóstico de Tomé, falso, conta a mesma história. E diz que ele deixou os 99 e procurou até encontrar. Depois de ter tido vários problemas, aí encontrou a ovelha. Ele pegou aquela ovelha e disse: eu amo você mais do que as 99. Você entendeu a diferença? Qual é a diferença entre a história de Lucas e a de Tomé, desse evangelho gnóstico, sem cruz? Na versão bíblica, o valor não está na ovelha, mas no trabalho do pastor, na dignidade do pastor, que não estava pensando em ganhos. Mas na outra, é algo completamente diferente. Aquela quer dizer que nenhuma ovelha que o pai deu ao filho, ele vai perder, por causa da glória do pai, por causa do seu propósito, por causa do seu caráter. O pastor é exaltado, Cristo é exaltado. Mas na outra, o exaltado é a ovelha, ela vale muito. O preço até é bom. Então, como as pessoas do evangelho terapêutico agradecem a Deus: Deus, obrigado por tu reconhecer meu grande valor. Obrigado por reconhecer o valor da minha alma, tão grande. Mas no evangelho bíblico, nós nos ajoelhamos e dizemos: Senhor, obrigado, porque eu, sendo indigno, pecador, merecedor do inferno, sem explicação, tua graça me alcançou. O evangelho terapêutico diz que eu sou tão valioso e é por isso que Deus me ama. Mas o evangelho bíblico diz que eu não tinha nenhum valor e que meu único valor é porque Deus resolveu me amar. É completamente diferente. É só quando você compreende que não há nada de valor em você mesmo, intrínseco, é que você entende a graça de Deus.
Um Deus que escolheu algo indigno para mostrar a sua glória, para manifestar as riquezas da minha graça. A glória do meu ser. Não porque aquela ovelha era valorosa. Então essas pessoas salvas, elas clamam pela eternidade. Por que eu, Deus, por que eu? Porque tu foi propício a mim. Oh, graça bendita, bendita graça que me alcançou. Eu, um pobre pecador, eu, um indigno, eu, um filho da ira. Toda a glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Mas o evangelho terapêutico não. Não, a graça maravilhosa. Eu sou maravilhoso, eu sou precioso. Então eu fui resgatado. Então, voltando ao início, para encerrarmos, Colossenses 3,3, Paulo diz: porque já estás mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Nada pode ser mais radical do que isso. Esse é o Evangelho, essa é a radicalidade da cruz. Ele não tem nada a ver com o Evangelho terapêutico dos nossos dias. De acordo com a verdade do Evangelho, o meu eu está morto, nada gira mais em torno de mim. Eu entendi isso. Diariamente eu nego a mim mesmo. A cruz, a radicalidade da cruz é o oposto do evangelho terapêutico. Nossa identidade não é mais definida pela história que nós construímos, pelos valores da nossa cultura. Nada poderia mudar a minha identidade, o que o evangelho diz, a não ser a cruz. Você não pode ser reformado, você não pode ser melhorado. A sua busca por felicidade era egocêntrica e pecaminosa, ela não tinha Deus como alvo. Você precisa morrer e não ser ajudado e nem curado. Você era corrupto em Adão, escravo do pecado, escravo da morte. A identidade de todas as pessoas que não foram regeneradas, ela é fundamentada em tudo que nós chamamos de cultura. Então a mais sublime moralidade e religião do homem, a sua busca pelas coisas mais dignas que você pode imaginar em Adão, o seu culto não passa de idolatria, de pecados, como Agostinho disse, esplêndidos. Uma reforma não adiantaria nada. Então eu devo ser crucificado, eu devo ser sepultado com Cristo, eu devo morrer completamente para mim mesmo, eu devo perder a minha vida, aquela vida sobre a qual estava a ira de Deus. Eu preciso nascer de novo, agora tendo um tesouro que nada tem a ver mais com isso. A tentativa de manter a nossa autonomia, o nosso autogoverno, adicionando Cristo, transforma Jesus num acessório, transforma a cruz num penduricalho sem sentido. Tudo que nós temos é terapia. Nós, a igreja dos nossos dias, virou o Império Romano. O Império Romano não tinha nenhum problema em aceitar Cristo, contanto que eles pudessem botar Cristo no panteão com todos os deuses que eles tinham. Se Jesus pudesse ser acomodado à cultura romana, não tinha problema. Tornar-se cristão, quando nós somos regenerados pelo Espírito, significava, naqueles dias, renunciar a todos os senhores que definiam a identidade deles, a fim de estar unido a Cristo na morte, ser testemunha da verdade. A salvação prometida por Deus em Cristo requer morte. Você não pode alegremente dar um papel para Jesus na sua história, na história que você está escrevendo. Você tinha um filme, um script, e para esse filme ficar mais legal você dá um papel. Não, eu dei a ele um papel importante. Não. Você escreveu uma história, traçou seus planos, suas ideias, e agora você dá um papel a Cristo. Isso é o evangelho terapêutico, porque você forjou essas histórias em Adão. O evangelho diz que o personagem que você escreveu, o seu eu, deve morrer, está debaixo da ira de Deus, não pode ser o centro. Eu devo renunciar a todo o roteiro que eu já tinha construído, com as bases em Adão. Então eu devo abraçar incondicionalmente o roteiro que Deus estabeleceu para a minha vida, sem se importar que isso me leve à cruz, à morte. E a boa nova do evangelho é que eu não sou mais filho de Adão, é que eu não estou mais morto em delitos e em pecados, como diz Efésios 2:1. Agora eu sou filho de Deus em Cristo, e se de fato eu fui transformado pelo evangelho, eu sou uma nova criatura.
Eu não vejo Deus como algo existente para o show do Truman, do Josemar Bessa. Não vejo Deus como alguém para me fazer feliz, satisfazer as minhas necessidades que eu mesmo senti e que eu mesmo havia determinado em minha vida. Nem mesmo para me dar a sensação de bem-estar, adicionando melhoramentos à minha velha vida, ao meu casamento, a todas as coisas. O Evangelho vem me matar. Radicalidade da cruz. E eu paro de fingir que escrevo a minha história. E então Deus escreve a história que eu devo percorrer para a glória do seu nome. Através da obra perfeita de Cristo, regeneração, justificação. Eu agora não sou mais escritor de nada, eu sou um personagem, um mero personagem da grande história de Deus, que magnifica o seu nome e exalta Cristo. Então, assim que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A radicalidade da cruz é o exato oposto do evangelho terapêutico. E o evangelho tem tomado muitas outras caras a não ser esse terapêutico. Mas sem a radicalidade da cruz, o que nós temos é uma mentira. E essa mentira até pode ser relevante para o mundo, mas o homem não perde a sua vida, ele a acha, então ele morre para sempre. Vamos ficar de pé. Mortals join the mighty chorus, which the morning stars began. Father love is reigning o'er us, brother love binds man to man. Ever singing march we onward,